Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Antes de nós ouvirmos a palavra, eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando. Se tem alguém nos visitando, dá um tchauzinho para nós aí. Eu sei que tem a Marlene ali, né? Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Seja bem-vinda, Marlene. Uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Queridos, nós tivemos aí um mês de outubro bastante intenso. Fomos muito ministrados na área da família. O nosso tema foi exatamente o texto que o pastor Silvio leu aqui no início, Zacarias capítulo 2, dos versos de 1 a 5, com o tema do mês, rompendo os limites, caminhos para um tempo de recomeço. E esse é um grande desafio para as nossas vidas, né? Todas as mensagens, todas as ministrações estão disponíveis lá no canal da igreja. Você pode revê-las tantas quantas vezes você quiser e colocar como desafio na sua vida de colocar em prática aquilo que Deus falou contigo durante esse mês de outubro. E hoje, como nós estamos aqui na virada, começando um novo mês, eu queria compartilhar algumas coisas que servem como encorajamento para que a gente possa aplicar tudo aquilo que ouvimos durante o mês de outubro. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em um versículo apenas, Levítico capítulo 25, Levítico capítulo 25, versículo 38. Quando você encontrar, você coloque-se em pé, para a gente poder orar. Levítico capítulo 25, versículo 38. Eu creio que esse é um chamamento de Deus para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que nós recebemos de Deus durante todo o mês, todo o ano, todas as palavras que Deus tem falado conosco, em nome de Jesus. Levítico capítulo 25, versículo 38, diz assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Eu vou ler mais uma vez para você gravar bem isso. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Fecha os teus olhos, abra o teu coração. Simbolicamente, se puder, coloque a mão no seu coração e diga a Deus: traduz essa palavra agora para o meu coração. Torna o meu coração terreno fértil, para que essa palavra possa produzir vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa. Eu quero te agradecer por todos os irmãos e irmãs, Pai, ó Deus, que estão nas suas casas. Ó Deus querido, mas mantém no coração um desejo, ó Deus querido, de te adorar, de te honrar, de te glorificar. Por isso, Deus, transforma, Pai, o seu ambiente familiar agora, ó Deus, num lugar de manifestação da tua glória. Ó Deus querido, e faz o mesmo conosco aqui nesse templo. Ó Deus querido, enchendo as nossas vidas de uma forma tão profunda, Pai querido, para que tudo aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor não caia no esquecimento.
ó Deus querido, mas seja traduzido em vida, ó Deus, para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor, Pai, ó Deus, para poder falar em Teu nome. Ó Deus querido, e nós como igreja precisamos do Teu Espírito Santo, para poder ouvir a Tua palavra, discernir a Tua palavra e permitir que ela produza, ó Deus querido, os propósitos para os quais o Senhor, ó Deus, tem direcionado esta palavra. Então, Deus querido, traz, ó Deus querido, enquanto a Tua palavra é liberada, que o Senhor esteja gerando em nós cura, gerando em nós coragem, gerando em nós ânimo, gerando em nós a disposição, ó Deus querido, para seguirmos em frente, conforme o desejo do Teu coração, rompendo os limites, ó Deus querido, e estabelecendo sempre na Tua presença algo novo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Assente-se, em nome de Jesus. Queridos, eu sou muito ministrado pelo Senhor nesse texto, principalmente quando a gente olha o contexto onde ele foi citado, onde ele foi direcionado. Há dois eventos importantíssimos acontecendo aqui, que é a instalação do ano sabático e a instalação do ano do jubileu. Duas coisas fundamentais para o povo de Israel naquele momento de transição. Um momento em que eles trabalhariam 6 anos e deixariam o 7º a terra descansar. Algo que contraria totalmente aquilo que a gente vive hoje. Hoje nós não damos descanso nem para a terra e nem para nada. Nós queremos fazer a terra produzir 2, 3, 4 vezes, de acordo com os avanços da tecnologia. E o ano do jubileu, é interessante que no versículo 10, Deus diz assim, que o povo, a orientação de Deus é que o povo deveria santificar o 50º ano, e nesse 50º ano proclamar a liberdade na terra a todos os moradores dela. Se alguém tinha perdido por alguma dificuldade, tivesse que vender a sua propriedade por alguma dificuldade, depois de vencido um prazo, essa terra seria devolvida ao proprietário. Se alguém, por dificuldades, tivesse que se colocar como um escravo, quando vencesse esse prazo, ele teria que ser libertado. Então eu entendo, querido, que essa ação de Deus, ela tinha um propósito, e o propósito era restaurar a justiça de Deus na face da terra. Era restaurar a justiça de Deus na face da terra. Agora, é interessante, queridos, que sempre que nós falamos em justiça de Deus, ela vem na contramão dos conceitos de justiça que nós temos. Ela contraria todo o conceito de justiça humana. Então, quando Deus estabelece esses princípios, Ele gera uma guerra no nosso coração. A palavra de Deus, ela sempre produz uma guerra no nosso coração. É verdade ou não? É uma guerra entre aquilo que nós achamos justo com aquilo que Deus tem como direção de verdade para as nossas vidas. E essa guerra, ela se estabelece. É interessante que quando o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, dá o seu testemunho, o testemunho do seu encontro, daquilo que Deus fez sobre a sua vida e sobre as nossas vidas,
Filipenses 3, versículo 9, ele diz assim que para poder viver, para poder experimentar, para poder caminhar plenamente na justiça de Deus, para que a justiça de Deus fosse o seu padrão de vida, ele abriu mão da sua justiça. Ele diz assim: eu abro mão do meu conceito de justiça para ter a justiça de Deus na minha vida. Quem está disposto a abrir mão do seu conceito de justiça para ter a justiça de Deus plenamente na sua vida? Diz amém. É um amém meio fraquinho, né? Normalmente a gente não está muito disposto. É interessante que lá em Filipenses mesmo, no capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Paulo diz que a tendência do nosso coração, ele diz assim: todos buscam o que é seu propriamente e não o que é de Cristo. A gente corre, querido, muitas vezes buscando aquilo que preenche, aquilo que satisfaz, aquilo que é desejo do nosso coração e não necessariamente aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Porque para ter tudo aquilo que Deus deseja, eu preciso abrir mão daquilo que eu tenho. Eu preciso abrir mão. E nem sempre eu estou muito disposto. Deus está mexendo nesse texto em conceitos de justiça acerca da propriedade, né? Você imagina, você comprou algo, venceu um prazo, você tem que devolver. Quebra a gente ou não? Né? Quebra totalmente. Né? Deus está mexendo no conceito de propriedade, de justiça acerca da propriedade. Deus está mexendo no conceito de justiça nos relacionamentos, né, entre familiares. Alguém, por alguma razão, por alguma dificuldade, ou talvez até por incapacidade, não conseguiu administrar direito, né, venceu o prazo, tem que devolver para ele. Mexe profundamente nos conceitos, né, de justiça nos relacionamentos, mexe nos conceitos de relacionamento entre os irmãos, entre o povo de Deus, entre empregados e patrões, entre patrões e empregados. E o objetivo era um só: estabelecer a justiça de Deus. E no meio dessa tarefa, dessa guerra que se estabelece dentro do nosso coração, é que Deus faz essa declaração maravilhosa. É no meio dessa luta interior, né, porque Deus estava mexendo com valores profundos do nosso coração. E Deus, na verdade, visita esse povo dizendo assim: queridos, deixa eu lembrar vocês de algumas coisas. Deixa eu trazer à memória de vocês algumas coisas. Deixa eu colocar no coração de vocês algumas razões para que vocês possam caminhar na minha presença e se render totalmente à minha direção. Quem acredita que a direção de Deus é sempre melhor do que a nossa? Né? Então diz um amém para valer mesmo. Levanta a mão bem alto e diz assim: amém. Amém. Diz assim: vale a pena. Né? É interessante, nós sabemos disso. O povo também sabia. Né? Mas quando mexe naquilo que tem valor para a gente se prende. A gente se agarra, a gente limita aquilo que Deus deseja realizar através das nossas vidas. Nesse contexto, no meio dessa guerra interior, Deus vem e traz ao coração deles esse lembretezinho: eu sou o Senhor. Veja como faz sentido isso. Eu sou o Senhor que vos tirei. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e ser ali o seu Deus. Nesse conflito, nessa luta interior, Deus vem e faz essa afirmação. Agora, querido, eu queria pensar em partes. A primeira declaração de Deus é: eu sou o Senhor vosso Deus.
E quando eu estava lendo, meditando, quando eu venho nesse texto, sempre me brota uma pergunta: qual o significado dessa afirmação para o povo de Deus? Se nós lembrarmos, queridos, quando o povo de Deus estava escravizado no Egito, oprimido pela ação demoníaca dos seus opressores, a palavra diz que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor do alto céu ouviu o clamor do povo. Deus se moveu de uma forma extraordinária e desceu para livrá-los. E quando Deus faz esse movimento, Deus se apresenta para eles como: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Então, essa declaração, na verdade, Deus estava gerando no coração deles, que eles não tivessem medo de confiar, porque o mesmo Deus que estava lá presente quando eles clamaram por libertação, era o Deus que continuava presente nas orientações, nas direções que Deus estava trazendo ao coração deles. Deus estava ministrando de uma forma muito especial. É como se Deus estivesse trazendo ao coração deles, à memória deles, que ali, naquela declaração, eu sou o Senhor, havia poder, havia manifestação da glória, havia unção de libertação, havia um mover sobrenatural. É interessante que Davi, no finalzinho da sua carreira, na transição, no final do seu governo, no início do governo do seu filho, 1 Crônicas 29, versículo 10 em diante, ele vai fazer essa mesma declaração: Deus, teu é o reino, teu é o poder, tua é a majestade, tua é a força, o Senhor se levanta, o Senhor domina sobre todas as coisas, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, o Senhor é Senhor. O Senhor é Senhor. Quando Deus se declara, eu sou o Senhor, Deus estava dizendo para eles: não se deixe vencer pela guerra do seu coração. Saiba que sou eu que estou falando contigo. Sou eu que estou trazendo essa direção ao seu coração. Ele diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Qual o significado do Egito para o povo de Deus? Às vezes a gente pensa que o Egito era só coisa ruim. E era verdade. Era opressão, era ação destruidora, era opressão, era um inferno. Eles estavam ali no Egito como escravos, e como escravos eles não tinham liberdade de absolutamente nada. Eles serviam. E quando eles achavam que não estava bom, né, o faraó vinha e dava mais serviço, oprimia mais ainda. Então, o Egito trazia à memória deles muitas coisas terríveis. Mas é interessante, querido, que no meio de toda essa tribulação, o Egito também trazia uma falsa sensação de segurança. Porque quando eles estavam no caminho já da libertação, em alguns momentos que parecia que as coisas iam ficar difíceis, eles olhavam para Moisés e diziam: por que você tirou a gente de lá? Pelo menos lá a gente tinha cebola. Pelo menos lá de vez em quando a gente comia uma carninha. Então o Egito também simbolizava uma falsa sensação de segurança. É diferente de hoje. Às vezes a gente vem para a presença de Deus, querido. Quando a gente saiu das trevas, a gente saiu do jugo de Satanás. Nós estávamos oprimidos pelas trevas. Éramos escravos das trevas. Mas é interessante que quando Deus propõe algo para nós que contraria o nosso coração, a gente olha para trás e fala assim: pera lá, mas lá tinha cebola. E a gente começa a querer voltar para trás. Deus estava dizendo: eu sou o Senhor que tirei você do Egito. Tirei você do Egito. Ele continua dizendo assim: tirei você de lá para vos dar Canaã. Para vos dar Canaã.
Qual é o significado de Canaã para o povo de Deus? Eu penso que Canaã era o oposto do Egito. Era o lugar da promessa, era o lugar da provisão, era o lugar do cuidado, era o lugar da bênção, era o lugar que Deus tinha escolhido para manifestar a sua glória, era a terra produtiva, era a terra abençoada, mas era apenas uma promessa. Era apenas uma promessa. E a promessa, querido, enquanto ela é promessa, se nós não tivermos uma clareza e uma determinação no nosso coração, a gente se perde antes de chegar nela. É verdade ou não? Quem aqui tem promessa de Deus? E que muitas vezes, pelo meio do caminho, já perdeu de vista a promessa que tem. Deus diz assim: eu sou o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar Canaã, para vos dar a terra de Canaã. Querido, as promessas, quando Deus me tirou lá das trevas, me trouxe para a sua presença, eu já vim para a sua presença com a promessa da nova Canaã. Eu já vim para a presença do Senhor com a promessa da nova terra. Mas até chegar à nova terra, eu preciso entender que tem direções de Deus que eu preciso escutar, que eu preciso ouvir, para eu poder desfrutar da promessa. Deus diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para em Canaã ser o vosso Deus. A gente só está na introdução, tá? Fica tranquilo. O que significa ter o Senhor como Deus? Queridos, a bênção está exatamente aqui. Deus como o nosso Deus. Canaã sem Deus, querido, era só Canaã. Canaã sem Deus é só Canaã. A justiça não poderia ser restabelecida se tão somente chegassem em Canaã. Eles precisariam chegar em Canaã, e em Canaã eles precisariam viver o senhorio de Deus na sua vida. Eles precisariam em Canaã ouvir a direção, ouvir a palavra. A provisão não estava em Canaã, a provisão estava no Senhor de Canaã, a provisão estava no Deus de Canaã. A provisão sempre está em Deus, sempre está em Deus. Os cuidados não estavam em Canaã, mas em Deus. Canaã havia sido escolhida para Deus manifestar ali a sua glória. A fonte da bênção é o Senhor. Por que eu digo isso, queridos? Porque tem muita gente tentando viver as bênçãos de Canaã sem o senhorio do Deus de Canaã. Jeremias 2,7, Deus está falando da geração dos filhos daquela geração que saiu do Egito. E a declaração a respeito dos filhos que entraram na terra prometida, Deus diz assim: eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. No versículo 11 desse capítulo 2, ele diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Mas o meu povo me trocou, deixou as cisternas de água viva e cavaram para si cisternas de águas rotas. Não basta só chegar em Canaã, querido. É preciso viver o senhorio de Deus em Canaã. Se nós aplicássemos isso tudo para hoje, para o nosso dia, eu penso que nós travamos a mesma guerra
interior dos nossos irmãos lá do passado. Cada um buscando o que é seu e não o que é de Deus, conforme Paulo fala. Nós somos cheios de conceitos de justiça própria em relação às nossas propriedades, cheios de justiça própria nos relacionamentos entre familiares, entre os irmãos, entre empregados e patrões, e nós nem sempre permitimos que a justiça de Deus seja a nossa regra de fé. Nessa luta que nós travamos ainda hoje, Deus faz o mesmo lembrete. Deus vem e diz para nós que Ele é o Senhor. Deixou a sua glória, tornou-se homem como nós, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, resolveu algo que nós não poderíamos resolver, que era a questão do pecado. Escancarou o coração de Deus para nós, mas Ele diz assim: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O Senhor destronou o império das trevas, tirou das trevas a chave da morte, tirou a autoridade das trevas. Agora, querido, Ele não fez isso para que eu e você vivêssemos sem o senhorio dEle. Ele não venceu a minha guerra, Ele não venceu a sua guerra, para que você vivesse longe dEle, longe da direção que Ele trouxe ao nosso coração. É interessante que Jesus, quando no seu ministério terreno, Ele vai caminhando e Ele vai se revelando para o povo, Ele vai se manifestando no meio do povo, e Ele vai lembrando o povo, declarando quem Ele era. E Ele vai dizendo: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que esteve morto, mas está vivo agora para todo sempre, eu sou aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Não tenha medo de confiar em mim, não tenha medo de se render, não tenha medo de abrir mão da sua justiça para ter a minha justiça estabelecida na sua vida. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Esse Senhor nos tirou do império das trevas, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1,13. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem lembra de onde saiu? Quem tem assim uma vaga memória de onde frequentava antigamente, antes de Jesus entrar na sua história? Eu sei, querido, como eu cheguei nessa porta desse templo, há 37 anos atrás. Eu sei de onde eu vim. Eu sei a quem eu servia. Eu sei quem dominava a minha vida. Eu sei quem reinava o meu coração. Quando eu comecei a caminhar com Deus, eu saí de um lugar de morte para um lugar de vida. Mas eu tive muitas lutas, muitas tribulações. E o diabo sabe lidar com as nossas frustrações. E logo depois que eu comecei a caminhar com Jesus, eu perdi um trabalho que eu achava que era a melhor coisa do mundo. E quando eu perdi esse trabalho, eu ainda não tinha toda a maturidade. E eu ouvi o inimigo falar no meu ouvido, dizendo assim: está vendo? Depois que você começou a caminhar com esse Deus, as portas começaram a se fechar para você. E naquele momento, querido, eu vacilei. Não voltei para trás, mas eu comecei a pensar que as cebolas que tinham lá atrás, que aquela voz maldita era realmente uma voz divina. Tem muita gente, querido, que está dando ouvido, já veio para a luz, já foi tirado do império das trevas, mas ainda está dando ouvido
para as vozes que procedem das trevas. Querido, você recebeu de Deus o melhor. Você recebeu a vida. Você recebeu a vida com promessa de vida eterna. Você pode viver aqui, pode viver agora, pode caminhar na presença de Deus, sabendo que você tem algo glorioso ali na frente de Deus, que vale a pena você permanecer, que vale a pena perseverar, que vale a pena lutar, que vale a pena abrir mão do seu conceito de justiça. Não tem jeito de viver na presença de Deus sem Deus. Não tem jeito, querido. Você foi tirado das trevas. Não tem nada de bom lá que possa abençoar a sua vida. Tudo que tem lá é destruição. Tudo que tem lá é destruição. Ele me tirou e tirou você do império das trevas para nos dar a terra de Canaã, a nova terra, a terra de Canaã. E aí, querido, eu queria pensar com você. Agora nós vamos começar de verdade. Eu queria pensar contigo, querido, não na Canaã passada e nem queria olhar para a Canaã futura. Eu queria olhar para os lugares onde Deus me colocou e Deus te colocou como a nossa Canaã. E eu entendo, queridos, que há 3 lugares onde eu e você habitamos, que são lugares de promessas de Deus, que têm as suas lutas, que têm as suas tribulações, que têm as suas dificuldades, que têm as suas limitações, mas são os lugares onde eu e você habitamos. E eu entendo, e eu queria chamar esses lugares da nossa Canaã terrestre. E o primeiro lugar, querido, onde eu e você temos como grande desafio de Deus é a nossa casa. A nossa casa é Canaã de Deus, querido. É lugar de promessa, é lugar de cura, é lugar de provisão, é lugar de cuidado, é lugar de manifestação da glória de Deus. Quem está prestes a casar, né, vai olhando para esse lugar com o coração cheio de esperança, enxergando todas essas promessas, é verdade ou não? Vai ser um lugar maravilhoso, vai ser um lugar glorioso, porque é para ser assim, querido. Eu me lembro de uma vez que alguém estava ministrando sobre as promessas, né, da terra de Canaã. Né, Deus falou que essa terra era o lugar que manava leite e mel. Mas quando as pessoas chegaram lá em Canaã, elas não encontraram nem leite nem mel. Elas encontraram abelhas e vacas. Né? Ou seja, o lugar é da promessa. Mas eu preciso me mover nesse lugar do jeito de Deus, querido. Porque a gente vai lidar com abelhas e vacas. E de vez em quando a gente leva umas ferroadas da abelha. É ou não é assim? Você vai tirar o leite. Antigamente, se você não amarrasse as perninhas do gado, né, você podia levar um coice. Então, a tua casa, a minha casa, é lugar de promessa de Deus, querido. Por isso eu preciso aprender a me movimentar nela do jeito de Deus. Eu preciso aprender a agir nela do jeito de Deus. Eu preciso olhar para ela como terra prometida, como lugar de manifestação da glória de Deus, lugar escolhido pelo Senhor. Se o casamento é um propósito divino, Deus está tratando conosco, porque Ele nos levou para esse lugar, e agora nós estamos lidando com diferenças, lidando com dificuldades, mas eu não posso perder de vista que é um lugar de promessa de Deus. Porque se eu perder de vista que é um lugar da promessa de Deus, querido, a gente para de lutar.
e a gente começa a querer as cebolas do Egito. A gente começa a desejar as cebolas do Egito. O segundo lugar, que eu entendo que é uma Canaã de Deus, é o nosso local de trabalho. É o nosso local de trabalho. O lugar de trabalho, querido, é também um lugar de promessa, é também um lugar de cura, é também um lugar de provisão, é também um lugar de cuidado, também é um lugar de manifestação da glória de Deus. Mas, quem tem luta aqui no seu trabalho? Quem está trabalhando? Quem tem luta aí no seu trabalho? Tem. Você lida com um monte de gente, com um monte de dificuldade, você lida com um monte de esquemas, você lida com um monte de situações que desafiam você, querido. É interessante que quando Deus estava falando da terra prometida para o povo, Ele, sabendo das dificuldades do povo de crer naquilo que Deus estava falando, Ele selecionou 12 espias, mandou 12 espias olhar a terra, e eles foram para a terra, e eles verificaram que tudo aquilo que Deus havia prometido era verdadeiro, que a terra era produtiva, que os frutos que produziam lá eram maravilhosos. Mas eles viram mais do que precisavam ver, e eles começaram a enxergar as dificuldades que a terra também ia trazer. E infelizmente 10 daqueles 12 deixaram o coração ser contaminado pelas grandes batalhas que eles viram que poderiam ter. Deduziram coisas. O local de trabalho, querido, muitas vezes não tem sido vivido da maneira que Deus deseja, porque a gente enxerga as coisas que não precisariam enxergar e deixamos de ver as coisas que nós deveríamos enxergar. Se nós entendemos que o lugar é um lugar para Deus manifestar a glória dEle, nós precisamos clamar: Deus, abre os nossos olhos, o meu local de trabalho é a minha Canaã, e eu quero viver nessa Canaã que o Senhor me deu, segundo a Tua direção, segundo a direção do Teu Espírito Santo. E o terceiro lugar, querido, que eu vejo como uma grande Canaã de Deus, nos preparando para a Canaã futura, para a Nova Jerusalém, é a igreja. Você já viu como a igreja é perfeita? Não é perfeita a igreja? Né? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado aí. Né? Por aí dá para a gente ver quanta perfeição existe na igreja. Né? Mas, querido, entenda algo. As orientações que Deus dá a respeito da igreja, elas mostram para nós que em todo o tempo que nós estamos nela, Deus está nos aperfeiçoando, está nos tratando, está nos curando, está nos restaurando, está nos redimindo, está revelando para nós a nossa pequenez, está revelando para nós a nossa fragilidade, mostrando para nós que a gente precisa ser verdadeiramente aperfeiçoado. Eu olho para a igreja e eu entendo que Deus escolheu a igreja. A igreja não é coisa de homem. Quando o homem tenta dominar a igreja, ele machuca a igreja. Mas quando ele se rende realmente para que a igreja seja aquilo que Deus quer que ela seja, ela se torna o lugar da promessa, ela se torna o lugar da cura, ela se torna o lugar da restauração, ela se torna o lugar do cuidado, ela se torna o lugar da proclamação, ela se torna o lugar do derramamento do Espírito Santo, ela se torna o lugar do clamor da salvação, ela se torna o lugar cheio de vida. Cheio de vida. Por que a igreja sofre tantos ataques? Por que a família sofre tantos ataques? Por que o local de trabalho do povo de Deus sofre tantos ataques?
Porque o inferno enxerga coisas que nós não enxergamos. Porque ele sabe que as portas do inferno não vão prevalecer. Se nós nos levantarmos para andar na Canaã, chamada casa, se nós nos levantarmos para caminharmos na Canaã, chamado lugar de trabalho, se nós nos levantarmos para andarmos na Canaã, chamada igreja, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, sendo dirigido pela palavra da vida, o inferno sabe a ameaça que o povo de Deus representa para as trevas. Deus nos libertou do império das trevas, nos prometeu uma nova Canaã, uma nova Jerusalém. Mas é interessante que nessa Canaã chamada casa, nessa Canaã chamada trabalho, nessa Canaã chamada igreja, Deus deseja ser o nosso Deus. Deus deseja ser o nosso Deus. E é aqui que a bênção reside, querido. Ter o Senhor como nosso Deus. Se Canaã sem Deus não é nada, o que é a nossa casa sem Deus? A palavra deixa bem claro, se Deus não edificar a nossa casa, inútil é levantar de madrugada, dormir tarde, correr o dia inteirinho, tentando conquistar alguns trocados. Ele concede aos seus enquanto repousam. O que é a nossa casa sem Deus? O que é o nosso trabalho sem Deus? A palavra diz que tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, eu preciso fazer em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E o que é a vida na igreja sem Deus? O que é a vida na igreja sem Deus? A justiça não pode ser restabelecida, querido, se tão somente chegarmos na igreja. A justiça não pode ser restabelecida se tão somente nós comparecemos num altar para firmar uma aliança de casamento. A justiça não pode ser restabelecida se simplesmente eu assinar uma carteira de trabalho ou um contrato que seja. A justiça é restabelecida quando eu decido me mover pelo Senhor da minha casa, quando eu decido me mover pelo Senhor do meu trabalho, quando eu decido me mover pelo Senhor da igreja. A gente precisa chegar nesses lugares com o coração aberto para viver a palavra, para obedecer a palavra, para se mover pela palavra. A provisão está em Deus, as promessas estão em Deus, os cuidados estão em Deus. A minha casa, a sua casa, o seu trabalho, meu trabalho, a igreja, foi escolhida para Deus manifestar a sua glória nessa terra, nesse tempo. A fonte da bênção é o Senhor. A fonte da bênção é o Senhor. Tem muita gente tentando viver as bênçãos de Canaã sem o Senhor de Canaã. Crentes em Cristo Jesus, cheios de justiça própria, cheios de si. E aí eu digo assim, querido, por que existe tanta maledicência? O que é? Qual a origem da maledicência? Justiça própria. Justiça própria. Eu tenho um amigo que de vez em quando a gente se reunia no passado e a gente dizia assim, vamos se reunir, né, para a gente falar bem da gente e mal dos outros. Mas não é isso que a gente faz. Isso é justiça própria, querido. Isso é justiça própria. Você já parou para pensar nos conflitos familiares? A maior parte deles tem a origem aonde? Justiça própria. Justiça própria. A gente está correndo atrás da nossa vontade e não da vontade de Deus.
A gente quer a satisfação da nossa vontade, não da vontade de Deus. E aí vem a guerra. Aí se estabelece a guerra. Por que tantos conflitos nos locais de trabalho? Porque muitas vezes a gente perde a noção de onde a gente saiu e quem é que nos sustenta. Quem é que nos ampara. Quem é que nos abençoa. Talvez você diga assim, pastor, mas eu sou somente eu na minha casa. Querido, se é só você na sua casa, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus te levantou para quebrar uma cadeia de morte e trazer vida para a sua casa. Trazer vida para a sua casa. Para que a justiça seja estabelecida, a justiça de Deus seja estabelecida. Na minha Canaã, na sua Canaã, querido, só uma palavra produz vida. E essa palavra é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nenhuma outra palavra produz vida. Só a palavra de Deus produz vida. Eu olho para esse texto, querido. Essa palavra de Levíticos está sendo dita para uma geração que saiu da escravidão. Deus está lembrando um povo que Ele realizou milagres, sinais, prodígios, maravilhas, realizou 10 pragas, que eram pragas para o inimigo, mas para Deus para o povo de Deus eram dádivas, eram sinais, eram prodígios, para que o povo pudesse sair com tudo que tinha e adorar o Senhor. Deus está lembrando um povo, e infelizmente esse povo não entrou na terra prometida. A geração dos filhos entrou na terra, mas se perdeu no meio do caminho. Estavam na terra, chegaram no lugar que Deus queria, mas não viveram o que Deus queria. Tem muita gente que até chega onde Deus quer, mas não vive o que Deus quer. Não desfruta daquilo que Deus quer. Não experimenta aquilo que Deus quer. Porque não abre mão do seu conceito de justiça. E passa a vida inteira falando de Deus, mas não vivendo Deus. Não experimentando Deus. A mesma palavra que Deus disse para os nossos irmãos lá de Levítico. Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho. E eu queria que você fechasse os seus olhos. 1 minuto. Deus diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Para ser o vosso Deus. Querido, a tua casa está em conflito. Eu quero dizer assim para você nessa noite, diga assim: ela está em conflito. Eu só estou conseguindo enxergar abelhas e vacas. Mas abelhas produzem mel e vacas produzem leite, que é a promessa de Deus para a sua casa. Seu local de trabalho está complicado por causa da situação econômica que o país está vivendo. Eu quero dizer para você, querido, talvez você esteja enxergando só abelhas e vacas, mas eu quero que você entenda que você está no lugar que é Canaã de Deus, e Deus quer te dar todo o sustento. Você está na igreja? A igreja também, às vezes a gente vê abelhas e vacas,
Mas esse lugar é escolhido por Deus, para Deus manifestar a glória dEle. Para Deus manifestar a glória dEle, manifestar o poder dEle. Jesus vem até você nessa noite, querido. Dizendo assim: filho, filha, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu tirei você do império das trevas. Eu transportei você para o reino do Filho do meu amor, para que eu seja o teu Deus. O teu Deus. Em nome de Jesus, querido. Jesus me lembra e te lembra daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele realizou pelas nossas vidas. Não abra mão, querido, ainda que seja para você só uma promessa a ser conquistada. Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Talvez você olhe para essa promessa e diz assim: Deus, pastor, é porque você não está no meu lugar. Graças a Deus, querido, que eu não estou no seu lugar, porque a promessa foi feita por alguém que tomou o seu lugar, no lugar mais difícil, que sentiu sobre ele o meu e o seu pecado, que levou sobre si as nossas dores. E é Ele que fala, é Ele que promete. Mas enquanto essa promessa não chega, querido, eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso derramar o meu coração para se mover de acordo com a palavra dEle. Não há nenhum lugar preparado por Deus que não tenha uma palavra de Deus para a gente viver. Se Ele criou a família, tem palavra de Deus para a família. Se Ele criou o trabalho, tem direção de Deus para o trabalho. Se Ele criou, querido, a igreja, tem direção dEle para a igreja. Se Ele está presente no mundo e Ele quer salvar o mundo todo, tem direção dEle para que a gente possa marcar o mundo com a presença viva dEle. Mas a gente precisa dizer, como Paulo: eu abro mão do meu conceito de justiça para ter a justiça de Deus estabelecida. Comece a olhar para a sua casa com a justiça de Deus. Comece a olhar para o seu trabalho com a justiça de Deus. Talvez você vai ficar em choque, mas o Espírito Santo estará guiando você, direcionando seus passos, e você experimentará a glória do Senhor de uma forma poderosa. Foi isso que aconteceu com Isaías quando entrou no templo, angustiado, aflito, cheio de dor, desanimado, ferido, talvez querendo chutar o pau da barraca. Ele entra no templo, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, e ele vê as orlas das vestes do Senhor cobrindo o templo, e ele vê os anjos ao redor do Senhor, serafins, querubins, declarando ao redor do Senhor: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a terra está cheia da glória do Senhor. Talvez eu não enxergue nada dessas coisas, querido, mas eu quero dizer para você que se nós nos movermos pela palavra viva do Senhor, tem glória dEle, tem direção dEle, tem unção dEle, tem poder dEle, tem cura dEle, tem graça dEle sendo derramada sobre as nossas vidas, e Deus age de forma que nos surpreende sempre. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Se Deus fala contigo, querido, sempre que eu olho para esse versículo, eu olho para a minha vida, e eu falo: Deus, há tanto tempo o Senhor ministra a minha vida, e como essa questão da justiça, ela precisa permanentemente ser colocada no altar, porque ela vai e vem, ela vai e vem.
Mas quando a gente deixa Deus agir, querido, Deus sabe o caminho do coração. Deus sabe como encontrar o perdido. Deus sabe como tocar no perdido. Deus sabe como curar o doente. Deus sabe. Nessa noite de ceia, querido, diga para o Senhor: Deus, eu abro mão. Foi isso que Jesus fez quando estava ali na mesa. Ele abriu mão. Na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e deu. Se fosse eu no lugar dele, em vez de pão, talvez eu desse uma pedrada, porque eu não ia querer abrir mão da minha justiça, do meu direito. Mas ele diz: na noite em que eu fui traído, o que ele fez produziu cura. O que ele fez abriu as portas para a gente chegar para ele. Eu e você somos frutos da justiça dele, dos atos de justiça, ou dos direitos de justiça que ele abriu mão, para tomar o meu lugar na cruz do Calvário. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Se Paulo não tivesse aberto mão, Pai, fazendo a declaração que fez: eu abro mão do meu conceito de justiça para ter a justiça de Deus, provavelmente ele não teria causado o impacto na história que causou. Provavelmente ele não teria alcançado as cidades que alcançou. Provavelmente o ministério dele teria morrido. Mas ele entendeu que valia a pena confiar no Senhor, que valia a pena crer no sacrifício do Senhor. Ele compreendeu que valia a pena se render diante do Senhor. E nós queremos compreender isso também, Pai, porque o Senhor é maior do que tudo que há na terra. O Senhor é maior do que todas as coisas que estão presentes nessa terra. Não há absolutamente nada, Pai querido, que o Senhor não tenha poder sobre ela. Então, Deus querido, nós queremos que o Senhor nos encha com Teu Espírito nessa noite, que o Senhor nos encha para que possamos viver em nossa casa, ó Deus querido, tudo que o Senhor tem falado conosco, rompendo limites, Pai, e estabelecendo a possibilidade de novo começo. Espírito Santo de Deus, as nossas casas são lugares escolhidos pelo Senhor. Ajuda-nos a abrir mão das nossas justiças para ter a justiça do Senhor estabelecida. Ó Deus, quebra, ó Deus, nos locais de trabalho, de escola, ó Deus querido, nós queremos viver a justiça do Senhor, Pai. O Senhor sabe lidar com o pecado, o Senhor sabe lidar com a aflição, o Senhor sabe lidar com a oposição, o Senhor sabe lidar com o inimigo, e o Senhor nos deu autoridade para que na Tua justiça nós vençamos todas essas coisas. Ajuda-nos na igreja a entender, Pai, que nesse lugar o Senhor tem palavra, o Senhor tem a unção do Teu Espírito, o Senhor tem dons espirituais. Deus, ajuda-nos a viver aquilo que o apóstolo Paulo pregava, que quando nós nos reunimos, ó Deus querido, um tem salmo, outro tem hinos, outros têm cânticos espirituais, ó Deus querido, e cada parte do corpo, ó Deus querido, adornado pelos dons do Teu Espírito Santo, nós possamos viver, Pai querido, a plenitude
plenitude daquilo que o Senhor deseja. Oh Deus querido, porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor deu dons espirituais, oh Deus, com um fim proveitoso, oh Deus, para que a Tua igreja seja edificada, para que o Teu corpo seja curado, para que o Teu povo seja sarado, seja ousado, seja intrépido, seja corajoso, seja, oh Deus, um referencial na terra. Ah Deus, encha-nos de hinos, de cânticos espirituais, encha-nos Deus de salmos, encha-nos Deus com os dons do Teu Espírito, encha-nos com o fruto do Teu Espírito, encha-nos Deus, em nome de Jesus, porque aí Pai, cada encontro que nós tivermos, no templo ou fora dele, serão encontros divinos, para a glória de Deus Pai, e a Tua glória se manifestará em todo lugar, no poder do nome de Jesus. Amém, amém.